Você já sentiu que mesmo quando tudo parece estar no lugar, algo dentro de você continua inquieto, como se uma presença silenciosa rondasse suas noites e te fizesse sentir um vazio que você não consegue nomear? Talvez você sorria para o mundo, cumpre suas tarefas, atende às expectativas e ainda assim, quando a casa se cala e o celular é silenciado, uma angústia sem rosto se instala no seu peito. É como se uma parte de você permanecesse escondida, esquecida em algum lugar da sua história. Qual parte de você sente que nunca foi vista? Comente agora. Quero saber o que em você ainda está esperando para ser revelado. Carl Jung dizia que tudo aquilo que não chega à consciência retorna sob a forma de destino. E talvez seja isso que te faz sentir uma dor sem causa, uma tristeza que ninguém consegue compreender. Há uma vida interior pulsando por trás da sua rotina, por trás da máscara que você construiu para sobreviver. Você vive como quem é, ou como quem foi ensinado a ser. Essa angústia é o eco da sua alma pedindo para ser escutada, para ser resgatada do esquecimento. E enquanto você a ignora, ela se transforma em ansiedade, em cansaço, em um buraco que nada do lado de fora consegue preencher. Feche os olhos e imagine um quarto escuro. Dentro dele há uma criança esperando há anos por você. Ela carrega todas as suas memórias reprimidas, seus desejos sufocados, suas lágrimas nunca choradas. Ela é a sua sombra, a parte de você que foi empurrada para o inconsciente porque disseram que ela era feia, errada ou inconveniente. Mas a verdade é que enquanto você não entrar nesse quarto e abraçar essa criança, nenhuma conquista lá fora vai acalmar o vazio aqui dentro. O que em você está esperando há anos para ser integrado? Há uma ferida em sua história que você tenta cobrir com distrações, com trabalho excessivo, com relacionamentos que refletem sempre os mesmos padrões. Mas essa ferida não quer ser ignorada. Ela quer ser olhada, tocada com compaixão. E até que isso aconteça, sua alma vai continuar criando sinais, crises, encontros e perdas para que você finalmente desperte. Essa angústia é o seu convite ao mergulho. Não lute contra ela. Escute o que ela quer te dizer. Se você chegou até aqui, é porque uma parte de você já sabe que não há caminho de volta. A jornada começa quando você para de fugir de si mesmo e decide entrar no labirinto, não para se perder, mas para encontrar as peças de você que ficaram espalhadas pelo caminho. Carl Jung nos lembra que aquilo que você evita encarar é exatamente onde mora a sua liberdade. Essa angústia não é o inimigo, ela é um mapa. Curta se sentiu algo verdadeiro aqui. Comente qual parte mais tocou você e se inscreva no canal. Lições de Carl Jung. Para continuar esse mergulho na alma, você passou a vida acreditando que era preciso ser forte, controlado, eficiente. Aprendeu a esconder as suas dores, a sufocar os seus impulsos, a sorrir mesmo quando a alma gritava. Mas há um preço silencioso por negar tanto de si mesmo. A cada parte que você esconde, uma camada de angústia se acumula no inconsciente, e ela começa a vazar nos momentos de silêncio, nos sonhos estranhos, na sensação de vazio que não se explica. Você já percebeu como a sua mente insiste em te levar para memórias antigas, para feridas que você pensava ter superado? Carl Jung dizia que aquilo a que resistimos persiste, e quanto mais você luta para manter trancado o que sente, mais força dá ao que está oculto. Uma máscara em seu rosto feita de expectativas, papéis sociais, imagens que você criou para ser aceito. Mas atrás dessa máscara há uma verdade sufocada, uma sombra que pede para ser integrada. Quantas vezes você já se olhou no espelho e sentiu que não reconhecia quem estava ali? Você vive ou apenas representa um personagem que aprendeu a ser? Imagine um labirinto dentro de você. Os corredores são escuros, as paredes parecem se mover, e você teme o que pode encontrar atrás de cada esquina. Mas é justamente nesse labirinto que estão as partes rejeitadas da sua alma, esperando para serem vistas. Não são monstros, são fragmentos de você mesmo, congelados no tempo. A criança que chorava sozinha no quarto, o adolescente que sonhava com liberdade, mas se calou para não ser criticado, o adulto que aprendeu a ser útil, mas nunca se sentiu inteiro. Você consegue lembrar de uma vez em que sufocou quem realmente era, apenas para caber no mundo? A angústia que você sente hoje não é um erro, é um convite, o chamado para o mergulho que você adiou por tanto tempo. Ela te pergunta com uma voz suave e firme: quem você seria se tivesse coragem de encarar sua escuridão? E se ao invés de fugir,
você estendesse a mão para sua própria sombra, há dores que precisam ser sentidas para serem curadas. Verdades que precisam ser ditas para libertar sua alma da prisão invisível que você mesmo construiu. Sabe por que tantas pessoas se perdem em padrões repetitivos, relacionamentos vazios, conquistas que não trazem paz? Porque estão tentando construir uma vida a partir de uma metade de si mesmas. A outra metade, a que foi reprimida, continua chamando, continua se manifestando nas entrelinhas, nos sonhos, nas explosões emocionais, no corpo que adoece sem motivo aparente. Quantas vezes você sentiu que estava sabotando a própria felicidade e não entendeu por quê? É preciso coragem para caminhar até o fundo de si mesmo. Coragem para olhar para o que foi escondido. Coragem para se sentar com a dor sem tentar anestesiá-la. Mas é só aí que a transformação acontece. Carl Jung nos lembra que você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. É nesse encontro que nasce a verdadeira liberdade. Curta se essas palavras tocaram algo dentro de você. Comente o que em você está escondido e pede para ser visto. E se inscreva no canal Lições de Carl Jung para seguir nesta jornada pela alma. Há um momento em que não é mais possível fugir. A vida para de te proteger das feridas que você tentou enterrar e começa a te empurrar para dentro delas. É como se o chão cedesse sob seus pés e você fosse lançado em um abismo onde não há nada para se segurar. A angústia cresce, o coração aperta e tudo o que você acreditava ser sólido começa a desmoronar. Você percebe que a máscara que usava não consegue mais sustentar o peso do que está por trás dela. Quem é você quando ninguém está olhando? Quem é você sem os papéis que aprendeu a desempenhar? No silêncio desse mergulho você começa a ouvir uma voz. Ela não é suave nem acolhedora. É uma voz crua que te lembra de tudo que você evitou sentir. Ela te mostra cenas que você queria esquecer, momentos em que você se traiu para agradar, em que você se calou para não ser rejeitado, em que você sorriu quando tudo em você queria chorar. Ela revela que a dor que você carrega não é apenas sua. É uma dor antiga, herdada de gerações, de um inconsciente coletivo que carrega medos, traumas e esperanças de todos aqueles que vieram antes. Carl Jung chamava isso de sombra. Não é o mal em você. É o que ficou oculto porque o mundo disse que não era permitido ser. É o desejo que você nunca ousou realizar. É a raiva que você engoliu tantas vezes que ela se transformou em ansiedade. É o amor por si mesmo que você aprendeu a sufocar porque disseram que era egoísmo. E agora, diante dessa escuridão, você tem uma escolha: continuar correndo e alimentar o ciclo de dor, ou parar e finalmente olhar nos olhos daquilo que te assombra. Talvez você perceba que a sombra não é tão assustadora quanto parecia. Atrás do medo há um pedido de acolhimento. Atrás da raiva há uma ferida antiga implorando por cuidado. Atrás da tristeza há um potencial esquecido que quer florescer. Você consegue sentir a criança dentro de você que um dia acreditou que precisava se esconder para ser amado? Você consegue ouvir o grito silencioso que ficou preso no peito quando o mundo não estava pronto para ver quem você era? É nesse encontro que começa a transformação. Quando você para de lutar contra a escuridão e começa a conversar com ela. Quando você percebe que a angústia não é inimiga, mas uma aliada que tenta te guiar de volta para si mesmo. Tudo o que você procura do lado de fora está esperando para ser encontrado no lado mais profundo do seu ser. Mas para isso, é preciso coragem para atravessar o labirinto sem atalhos. Coragem para sentir a dor sem tentar anestesiá-la. Coragem para deixar morrer aquilo que nunca foi você. Carl Jung dizia que até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir a sua vida e você vai chamá-lo do destino. Talvez seja isso que está acontecendo agora. Não é o mundo que te aprisiona, é a parte de você que ainda vive no escuro. Só quando você acende a luz dentro desse espaço é que consegue respirar sem o peso de 1000 máscaras. Curta se essas palavras tocaram algo verdadeiro em você. Comente qual ferida você sente que está pronta para ser olhada. E se inscreva no canal Lições de Carl Jung para continuar essa travessia pela alma. À medida que você caminha pelo labirinto, algo começa a mudar. No início, tudo ainda parece escuro, silencioso, pesado. O ar é denso e os passos parecem afundar no chão, como se você carregasse o peso de todos os anos em que fugiu de si mesmo. Mas com o tempo você percebe uma diferença sutil. O medo ainda está ali, mas já não te paralisa como antes. A raiva ainda aparece,
mas você começa a observar, lá sempre se afogar nela. A tristeza te visita e, em vez de afastá-la, você a acolhe como uma velha amiga que sempre quis te contar algo importante. O que antes parecia um monstro, agora revela o rosto de uma parte de você, esquecida e faminta de amor. Você percebe então que nunca foi a dor que te destruiu, mas a luta para não senti-la. Nunca foi a sombra que te prendeu, mas a recusa aceitá-la como parte da sua própria história. E é nesse instante em que você para de fugir que nasce uma força que você jamais imaginou ter. Uma chama tênue se acende, como se cada pedaço de si mesmo que você rejeitou começasse a se recompor, devolvendo o poder que um dia foi perdido. Essa chama ainda é frágil, mas real, e você sente que precisa protegê-la do vento com todo o cuidado que nunca teve consigo mesmo. Lá fora, o mundo parece igual. As mesmas pessoas, os mesmos lugares, os mesmos compromissos, mas por dentro tudo está diferente. Você já não se confunde tanto com os pensamentos que antes te dominavam. Já não acredita tanto nas vozes que diziam que precisava ser perfeito, que precisava ser aceito, que precisava estar sempre no controle. Pela primeira vez você começa a se perguntar o que realmente quer, quem realmente é, o que dentro de você merece finalmente florescer. Carl Jung dizia que ninguém se torna consciente sem dor. É preciso atravessar o fogo para que o ouro escondido sob a rocha seja purificado. É preciso morrer para o velho eu, para que o verdadeiro eu possa nascer. E nesse processo você descobre que não é preciso destruir a máscara com violência. Basta deixá-la cair com a delicadeza de quem entende que ela te protegeu quando você ainda não tinha forças para ser inteiro. Você não é apenas luz, não é apenas sombra. Você é o encontro dos opostos, o fio tênue que une todas as partes e as transforma em algo maior. No centro do labirinto há um espelho, mas ele não reflete o rosto que você mostra ao mundo. Ele revela o que está por trás dos seus medos, por trás das suas defesas, por trás de cada lágrima que você tentou segurar. Pela primeira vez você não desvia o olhar. Pela primeira vez você sente que tudo o que você é, inclusive as partes que escondeu mereces ter, a travessia não acaba aqui. Ela é um chamado diário. A cada amanhecer você precisará escolher novamente se quer viver como quem é ou como quem foi ensinado a ser. Mas agora, você sabe que há um caminho. Sabe que há uma chama dentro de você que jamais poderá ser apagada. E cada passo em direção a ela é um passo em direção à liberdade. Você começa a perceber que a chama que nasceu dentro de você não é apenas um instante passageiro. Ela é o início de algo maior, algo que sempre esteve ali, mas que você nunca ousou tocar. Ao caminhar de volta pelo labirinto, os corredores já não parecem tão ameaçadores. A escuridão continua, mas agora você sabe que ela também é feita de você. Cada passo revela uma memória, um fragmento, uma emoção antiga que antes te assustava, mas que hoje se mostra como um convite para acolhimento. Não há inimigos aqui dentro, apenas partes suas que esperaram tempo demais para serem vistas. Talvez você perceba que durante toda a vida tentou se ajustar a um mundo que não tinha espaço para a sua verdade. Você aprendeu a sorrir para evitar conflitos, a trabalhar demais para não sentir o vazio, a manter-se ocupado para não ouvir a voz interior que pedia para ser escutada. E agora, diante de tudo o que foi escondido, você entende que não pode mais viver assim. Algo dentro de você quer nascer, quer romper as camadas de medo, quer se expandir como uma árvore que rompe o solo em direção à luz. Carl Jung dizia que o encontro com a sombra é como uma descida aos infernos, não para sofrer, mas para resgatar o ouro perdido no fogo da própria alma. E enquanto você atravessa esse processo, descobre que a angústia que tanto te atormentou era apenas um sinal de que havia mais para ser vivido. A dor se transforma em compreensão, a confusão se dissolve em clareza. A rigidez começa a ceder espaço para uma leveza que parecia impossível até aqui. Você se lembra de todas as vezes em que tentou mudar o mundo ao seu redor para finalmente sentir paz, de todas as tentativas de controlar os outros, de moldar circunstâncias, de buscar no externo uma segurança que nunca encontrou. E então percebe que o único trabalho real sempre foi o de voltar-se para dentro. Não se trata de escapar do mundo, mas de criar raízes profundas na própria essência, para que ao voltar para fora, você possa viver de forma verdadeira. A jornada de individuação é isso. É o caminho de reunir o que estava separado e integrar luz e sombra,
razão e emoção, desejo e medo, até perceber que tudo faz parte de uma mesma unidade. Você não é apenas a dor que sentiu, também não é apenas as conquistas que acumulou. Você é o espaço que pode conter todas as suas partes, sem precisar mais se dividir entre o que pode ou não ser mostrado. Ao emergir do labirinto, o mundo parece o mesmo, mas os seus olhos já não são os mesmos. Os padrões que antes te aprisionavam começam a se desfazer. As relações mudam, as escolhas se transformam. Não porque você forçou uma mudança, mas porque finalmente permitiu que o fluxo da vida passasse por você sem barreiras. O que antes parecia impossível agora é apenas natural. Você respira mais fundo, sente o corpo mais leve, e a alma, pela primeira vez, repousa em paz quando você finalmente chega à saída do labirinto. Percebe que não é mais a mesma pessoa que entrou. Algo em você morreu ali dentro, mas algo muito mais verdadeiro nasceu. As máscaras caíram uma a uma, as velhas histórias perderam a força, as vozes críticas silenciaram. Restou apenas o som suave da sua própria respiração e a sensação de estar inteiro pela primeira vez. Você compreende agora que não existe luz sem a escuridão que a molda. Não existe paz sem o confronto com o caos interior. Carl Jung dizia que você não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. E é isso que você fez. Ao olhar para dentro com coragem, ao abraçar as partes de você que tanto rejeitou, ao acolher as memórias que ainda doíam, você trouxe luz a um território que antes era habitado apenas pelo medo. O vazio que te acompanhava por tanto tempo já não existe da mesma forma. Em seu lugar há um espaço aberto, fértil, pronto para que algo novo possa florescer. A angústia que um dia parecia um peso insuportável se revela agora como uma professora. Ela esteve ali o tempo todo não para te punir, mas para te chamar de volta para si mesmo. Era o convite para descer ao fundo da alma, enfrentar o que foi esquecido e libertar o que sempre esteve preso. Nada fora de você poderia ter resolvido. Nenhuma conquista, nenhum amor, nenhum reconhecimento poderia ter ocupado o lugar que apenas a sua verdade poderia preencher. E agora você vê o mundo com outros olhos. As pessoas continuam as mesmas, os lugares continuam iguais, mas há uma nova calma dentro de você. Uma força silenciosa, feita não de controle, mas de aceitação. Você não precisa mais provar nada a ninguém. Não precisa mais fugir de quem é. Não precisa mais se esconder para ser amado. Você entende que a maior libertação é permitir-se e ser inteiro, mesmo que isso assuste aqueles que ainda não estão prontos para ver a própria verdade. Individuação é um processo sem fim. A cada dia você encontrará novas camadas de si mesmo, novas partes a integrar, novas sombras a iluminar. Mas agora você sabe que não há nada a temer. Sabe que cada queda carrega dentro dela a possibilidade de renascimento. E sabe que a sua alma é muito maior do que qualquer dor que possa atravessar. Caminho de volta para si mesmo é o mais difícil e o mais belo que existe. E ao percorrê-lo, você não apenas se transforma, você transforma o mundo ao seu redor. Porque a luz que você acendeu em seu próprio abismo ilumina também os caminhos daqueles que ainda estão perdidos na escuridão. E assim, com o coração aberto e os pés firmes na terra, você segue em direção à vida. Não como quem busca, fora o que falta dentro, mas como quem finalmente se tornou um lar para si mesmo.